de estudos e que vivencia grupos de estudos, vivencia essas questões aqui nos seus grupos? Ó, assim, ó, eu estou vendo as cabecinhas todas assim. Tem alguém que não vivencia? Em parte. Em parte. Isso quer dizer o quê, então? Tem pessoas refratárias, mas então o refratário é pelo participante ou pelo coordenador que tu falas? Ó, a Tereza, então, está nos contando o seguinte, que existe um efeito de refratário, muitas vezes por parte do participante de ser refratário às propostas. Pode. Ela quer dar um exemplo. Bacana. Mas essa leitura do livro, ela vai se enquadrar em qual desses aspectos que a gente levantou aqui? Em vários. Então, a leitura de um livro seria essa questão de vivenciar, de questionar, de refletir. Uhum. Sim. Então, a Tereza está nos dizendo isso, né? Que senão as pessoas não refletem, não se colocam dentro dos textos, dentro do tema, e aí fica muito dedicado ou envolvido ao que a pessoa que está coordenando pensa, né? Ou como ela está conduzindo. E quem participa de grupos de estudo, assim, que está no papel do participante, ele se sente em algum aspecto desse? Ah, tá. Tá. Eu ficar muito parada, eu não vou conseguir. Tá. Tá. Tem elegância, faz de conta que, né? Mas então vamos lá, vamos continuar esse pensamento. Então, quem vive. E nós também, como coordenadores, a gente também participa de grupos de estudos, né, na condição de participante. Vocês se sentem com esses aspectos que a gente levantou? Sim. Depende também, em parte também. Uhum. Sim. É. Atinge isso. Eu acho que é isso, que é esse consenso que está chegando, né? A gente propõe, tem todas essas ideias e organizações para que aconteça esses aspectos, mas isso vai atingir uma pessoa ou outra e dependendo do momento também, né? Ilka. Ótimo. Uhum. Sim. Ótimo, ótimo. O que tu entende, então, por educação, Ilka? Uhum. Legal. Uhum.
geração. Então, eu só vou repetir o que tu disse para ficar gravado, né? Então, a Ilka está reforçando o que a Chau já tinha comentado no início, que a educação vem de dentro, que a criança ela aprende nas suas vivências, na sua experiência, e isso acontece é uma transgeracionalidade, né? Desde os antepassados e vem acontecendo. Para nós fazer um contraponto, então, do que é nossa visão sobre educação, a gente foi buscar, assim, e quisemos trazer aqui para nós discutirmos o que o dicionário fala sobre educação. Então, o que é a definição pelo dicionário, né? Então, assim, a gente já tem um entendimento do que é educação, da nossa vivência como escola, como filhos, como pais, como avós, enfim, como familiares, né? Já temos uma vivência como coordenadores de estudo, como participantes de estudo. Então, a gente tem uma noção dessa educação. E o que o dicionário nos diz sobre essa palavra, né? A gente foi buscar, então, no Hawais. Está muito clarinho aqui na frente? Não? Está bem? Então, o que o Hawais fala? Educação é o ato ou processo de educar-se. E aqui a gente pode refletir e aprofundar um pouquinho sobre o que é esse verbo educar. O que é o educar? E aí a gente continua no dicionário, então. E o que diz? Dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. E aí, então, o que é personalidade? Para a gente conseguir refletir um pouquinho melhor ainda, né, sobre o... Aqui não, tá. Personalidade. Então, também no dicionário, no aspecto psicológico da personalidade, diz o seguinte: conjunto dos aspectos psíquicos que, tomados como uma unidade, distinguem uma pessoa, especialmente os que diretamente se relacionam com os valores sociais. Então, esse é um conceito de educar, né? Que aí a educação vai ser o ato, o processo para atingir esse aspecto do educar-se, né? Que nos toca. Eu senti o silêncio, assim, né? É algo que toca de verdade. Mas o educar diz mais no dicionário. Transmitir saber. Dar ensino, instruir. Fazer o animal obedecer, domesticar, domar. Tudo faz parte do educar. Aclimar, né? A aclimação de plantas, por exemplo, adaptação, faz parte do educar. E, por fim, o Hawais traz assim: procurar atingir um alto grau de desenvolvimento espiritual, cultivar-se, aperfeiçoar-se. Vocês já tinham ido buscar o que significava educar no dicionário? Bacana, né? E aí, sabe o que a gente fez para a gente organizar o que o dicionário nos traz? A gente construiu um espectro de definição do educar. Então, a gente colocou assim, ó, que a educação vai ser um espectro. Ela vai desde, então, a questão de domesticar um animal, por exemplo, faz parte da educação. Adaptar plantas, a gente está educando a planta a ficar naquele lugar com pouco sol, com mais sol, faz parte do educar. Instruir, né? Então, as pessoas que precisam receber instruções, por exemplo, de como vamos participar de um evento, como nós vamos fazer parte de um processo seletivo, a gente precisa das instruções para que isso se proceda, né? Transmitir saber. Então, assim, quando alguém precisa comentar, enfim, ou dizer o que vai acontecer, isso acontece muito na educação dos pais, às vezes, né? Como transmitir o que sabe para a questão do filho.
Outro aspecto, dar todos os cuidados ao pleno desenvolvimento da personalidade. E procurar atingir o alto grau de desenvolvimento espiritual, aperfeiçoar-se. Então, a gente, olhando assim, desde a questão de domesticar até o desenvolvimento espiritual, o alto grau de desenvolvimento espiritual, faz parte da educação. Um caminho árido, diz a Du, né? Tem um caminho árido nesse aspecto mesmo. Então, vejam que interessante, né? A definição da educação é todo essa amplitude, né? Todo este processo. Desde o domesticar mesmo, até a gente proporcionar esse alto grau de desenvolvimento espiritual. Bacana, né? E por que será que está todo mundo assim meio quietinho, assim? Não tinha, né? Ótimo. Como é que é seu nome? O José Carlos. Então, o José Carlos está comentando aqui que não tinha essa concepção, né, que abrangia tantos aspectos. E ele ainda chamou a atenção, quando a gente colocou aqui, levantou os aspectos, parece que a gente está mais para esse lado, né, da educação mesmo, né? E que assim fica mais bonito mesmo, né? Esse lado mais de cá, né, dessa evolução espiritual, fica mais bonito, né? E a gente tem essa concepção. Mas é importante a gente ter em mente que, por definição, né, ela abrange todo esse aspecto. Apesar que as palavras elas têm sentido para cada pessoa, né? Então, o dicionário também ele organiza sentidos que, se a gente for a fundo pensar nisso, ele faz sentido para as pessoas que organizaram os verbetes, né? Então, o significado das palavras, isso a gente também tem que ter em mente, que vem de cada um, né? Seu significado de cada um. Uhum. Então, a Doraci está comentando que é um processo profundo, né, que é um processo árido, né, e que a gente precisa ir a fundo nessas questões para que aconteça. Danilo. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Dura, rígida. Uhum. Sim. Sim. Você quer falar? Faça comigo. Danilo, eu acho legal isso que você traz, mas veja que a gente está falando de duas palavras, educação e moral. Então, esse primeiro momento, quando a gente está discutindo a definição de educação, é porque existem várias posturas que podem ser conectadas ao moral. Então, eu posso fazer uma domesticação dentro da ideia de moral, eu posso fazer uma adaptação dentro da ideia de moral, eu posso fazer uma instrução dentro da ideia de moral, eu posso transmitir um saber dentro da ideia de moral. Entende? Então, quando a gente está discutindo educação moral, não é porque existe
o termo moral, que está falando da regra de bem proceder, né? Porque nós já temos isso posto como definição dentro do livro dos Espíritos, né? A moral é a regra de bem proceder. O bem vai ser tudo aquilo de acordo com a lei de Deus e o mal vai ser tudo aquilo contrário à lei de Deus. Mas quando nós trazemos a educação moral, não é porque estamos falando de bem e de mal, de bem proceder ou mal proceder, que estamos fazendo educação moral, necessariamente dentro da lógica de Kardec, porque eu posso fazer apenas uma domesticação. Então, meu filho está com raiva num momento, porque o coleguinha tirou o brinquedo dele, ele vai lá e dá um soco no coleguinha, e eu digo, não pode fazer isso. Não pode fazer isso, e eu posso estar agindo igual eu trato o cachorro quando ele faz xixi fora da fraldinha, eu digo, não pode fazer isso, e aí a gente briga com o cachorro e faz ele ir para a fraldinha. Então isso é dentro de uma concepção, educação moral, porque eu estou domesticando o sujeito dentro de um bem ou mal proceder. Isso é uma educação moral, não podemos dizer que não. Quando você diz para a criança, não pode fazer isso, ou quando você está tentando adaptá-la a determinadas situações, você tem que dividir. Hoje, no dia do brinquedo, tem que dividir os brinquedos, você precisa entender que não pode casar com o seu. Eu estou adaptando a criança a um determinado contexto. Quando eu tenho vontade de ficar falando o tempo inteiro, de gritar dentro da casa espírita, e diz, não, na casa espírita não é lugar de gritar. Você se comporta, se você não está bem, a gente vai adaptando comportamentos. Tudo isso, quando a gente traz esse espectro, é porque desde o domesticar, do adaptar, do instruir, do transmitir, tudo isso é educação, e se está atrelado a bem ou mal, é educação moral. Mas será que isso é a educação moral que Kardec propõe? Entende? Esse é o nosso buraco. Qual é a noção de educação moral? Porque quando se adapta a criança como um cachorro, dentro da definição de educação, isso é educação moral. Mas será que esta é a educação moral que Kardec propõe? Esse que fica o nosso buraco. Vocês conseguem entender então a questão? Não é porque enfiou bem e mal que estamos falando da educação moral de Kardec. Não é porque está tratando de regra de bem proceder que estamos falando da educação moral de Kardec. Porque pode ter uma regra de bem proceder num sentido de domesticação, dentro da nossa cultura ou por definição linguística é educação moral, mas será que esta é a educação moral que Kardec falava? Será que o nosso papel é a domesticação, adaptação, instrução, saúde, trabalho, desenvolvimento da personalidade? Qual é a lógica de educação moral de Kardec? Esse é o nosso grande desafio. Vocês conseguem entender? Faz sentido para vocês isso? O Edson tinha levantado a mão. Tão amplo. Uhum. Não, mas não tem que concordar, porque é a definição do dicionário, né? É. Sim, mas... Sim, mas veja que dentro, Edson, da própria proposta de Kardec, estou te mostrando como isso está em Kardec, quando Allan Kardec fala que o desenvolvimento moral decorre do desenvolvimento intelectual, ele está pressupondo que a instrução faz parte do desenvolvimento moral. Porque eu primeiro preciso entender, então eu primeiro preciso estar instruído quanto ao processo, eu preciso logicar, eu preciso refletir, para depois orientar o meu comportamento. Então Kardec contempla também estes elementos aqui. Quando ele fala do domar as más tendências, Kardec fala no livro dos Espíritos, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem domar as más tendências. É domesticação.
Porque na hora eu quero pular no pescoço de alguém que matou meu filho ou que tratou mal meu filho naquela hora, e eu preciso dizer: Marlon, calma, não vai resolver o problema assim. Se acalme, porque se a gente vê alguém judiando o nosso filho, a vontade é de ir lá e ter um ato impulsivo, e eu preciso ter um mínimo de domesticação para dizer: eu não tenho direito, porque a gente quer bater na outra criança que está batendo no nosso filho. Vocês nunca sentiram esse impulso de ver alguém bater no nosso filho? Você quer ir lá e bater na outra criança que está batendo no teu filho, e aí você precisa ser domesticado a ponto de não ir lá e bater na outra criança. E há pessoas que não são domesticadas a esse ponto e vão lá e batem na outra criança. Então veja que Allan Kardec inclui o domesticar, inclui adaptar, inclui o instruir. Está dentro da abordagem de Kardec todas essas coisas. Só que, então essas 3 partes aqui, os 4 já trouxe aqui, né? Domesticar, adaptar e instruir. Agora, será que para o resto lá também está? E qual que é o resto? Mas eu estou trazendo aqui para vocês porque de quando que é o dicionário, né? Esse aí foi lançado em 2001. Allan Kardec, em 1857, começa a trazer a lógica de educação. E olha que interessante, porque dentro de toda a abordagem educacional de Kardec, a gente vê todo o espectro de educação. Olha o que fantástico que era esse homem. Porque em diferentes momentos, ele falando de educação, ele aborda todos os elementos que nós temos aqui como definição de educação. Mas porque consegue pensar em diferentes momentos, frente aos nossos impulsos, frente às nossas más tendências, é preciso domesticação. Para definir o que é o bom e o que é o mal, precisa de instrução. Para se transformar moralmente, precisa deste alto grau de desenvolvimento espiritual e de aperfeiçoamento. Vocês veem que fantástico? Que muito antes da gente ter essa definição que a gente usou, a gente tem um espectro amplo do que é educação, e Kardec contempla todos esses. Porque dentro de determinado contexto, dentro de determinada situação, tem determinada prática. Mas aí é que a gente começa a ver a sabedoria de Kardec. Porque ele consegue pensar o ser humano nessa amplitude e consegue pensar as diferentes ações educacionais. Aonde que nós nos perdemos um pouco? Porque a gente vai ficar em alguns desses lugares para a vida inteira. E aí você já está lá com um adolescente, precisa de outra abordagem, e nós ainda estamos querendo domesticar ou adaptar. Nós estamos no centro espírita, de pessoas que já passaram pela escola, que já construíram sua vida, e nós ainda às vezes queremos o domesticar e o abordar. A nossa falta de conseguir entender o contexto e a necessidade do sujeito. Porque se você pega uma criança de 3 anos de idade e for falar do alto grau de desenvolvimento espiritual, meu Deus, precisa saber pegar no talher, precisa saber que não come com a mão, precisa saber que não pode pegar no cocô. Então a gente vai dizer: não, cacaca, não pode. O que é isso? A domesticar e adaptar? Porque naquele momento não me venha com alto grau de desenvolvimento espiritual. Naquele momento precisa dizer o que pode e o que não pode fazer. Então vocês entendem que o nosso grande desafio é, dentro deste espectro, a gente entender qual é o nosso lugar como educador. Qual é o nosso papel frente às demandas que as pessoas nos trazem? Qual é o lugar da educação da doutrina espírita? Porque o que a Ilka já nos trouxe é fantástico. A educação está acontecendo a todo momento, desde que a gente nasce, ela está acontecendo. Qual é o lugar da educação para nós que somos coordenadores de grupos de estudos? Qual é o lugar que nós, enquanto trabalhadores da doutrina espírita, podemos ocupar como educadores? Aí vai ficando as nossas interrogações. Mas as nossas práticas educacionais dentro da doutrina espírita contemplam todo esse espectro. Faz sentido isso para vocês? Agora, dentro de todo esse espectro, qual é o nosso trabalho? E o que é educação moral dentro de todo esse espectro? Aí a gente vai ter que ir construindo ao longo das nossas discussões hoje. Desculpa de tomar tanto tempo. Pode falar, Ilse. Interessante, não?
a penúltima colocação colocada no nosso espectro ali. Dar todos os meios ao pleno desenvolvimento da personalidade. Você veja que o nosso processo educativo vem num crescendo, correto? Chega naquele ponto dos meios. Então, nós vamos proporcionar aos educandos os meios, aqueles que nós temos. E lá, a última partícula, da última parte do espectro. E naquela primeira definição, você trouxe isso em 2 palavras. Aperfeiçoar-se. Então, tem um momento no meu processo educativo que vai num crescendo desde o domesticar até aperfeiçoar-se. Então, sou eu comigo mesmo. Eu vou recebendo o domesticar, que nem o Marlon mostrou, adaptação, instrução e tudo mais. E enquanto o Marlon falava, veja que nós estamos falando aqui a respeito da educação do indivíduo, do espírito. Mas, enquanto humanidade, nós passamos, pelo menos a maioria de nós, passamos por esses processos educativos. De domesticar até transmitir o saber, a gente pode dizer que foi a época de Moisés, os 10 mandamentos. Se você olhar nos meios, o que fazer, nós encontramos aí Jesus, porque ele deu todos os meios ao pleno desenvolvimento da personalidade. E quando a gente chega no procurar atingir o alto grau de desenvolvimento espiritual, aperfeiçoar-se, doutrina espírita. Que bacana, hein? Olha, assim, eu estou achando super bacana o que apenas essa definição do dicionário de educar trouxe assim, para nós. Eu, de fato, não tinha expectativa que ia causar tanta desconforto, inquietude, eu acho que é melhor, né? Uma inquietude dentro da gente. Mas, assim, guarda isso para nós voltarmos a essa tua construção de revelações, as revelações, né? Aqui a ideia era trazer essa reflexão que o Marlon já fez. Eu vou pular. A ideia de que a gente, aonde é que está a educação nos diversos âmbitos, né? O Marlon já fez isso e eu vou adiante. A ideia agora, então, é a gente trazer o que é a educação e o próprio processo educativo, como o Marlon também trouxe agora, para os teóricos da educação. E nessa ideia dos teóricos, a gente pincelamos alguns teóricos chaves na nossa visão, que pudesse dar uma visão geral da história até nós chegarmos nos tempos de hoje. A gente tem, então, registros de textos e de trabalhos na área da educação desde o século XVI ao século XVIII, aí, que foi, entre esses 2 séculos, onde